E nesta manhã, a presença do Senhor aqui é real, amém? Glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um tema que me fez pensar um pouquinho: o chamado, reagir ou responder. Vou repetir: o chamado, reagir ou responder. Nós ouvimos desde o início que conhecemos o Evangelho promessas maravilhosas da parte de Deus. A cada momento que você está em oração, ou está lendo a Bíblia, ou você vem num culto, em todos os momentos em que você tem um contato com Deus ou com a sua palavra, você pode ter certeza, são promessas maravilhosas. Mas diante dessas promessas, nós poderemos estar entre essas duas situações: reagir ou responder. Tem um texto que desde 1900 e nada, ou desde que eu conheci, um convite da parte de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis, está em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quem aqui já se sentiu cansado alguma vez? Sobrecarregado. Então esse convite, e talvez você esteja se sentindo assim hoje. Vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados, cansados, com fardo, que eu vos aliviarei. Ao ouvir este chamado, você tem que pensar: venham a mim todos vocês que estão cansados, que eu lhes darei descanso, diz uma outra versão, que eu vos aliviarei. Quando você ouve uma palavra da parte de Deus ministrada, quando você lê ou quando você está na igreja, tem um outro versículo que diz assim, sigam-me e vos farei pescadores de homens. Nós temos promessas como Romanos 8, tão conhecido: que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos promessas maravilhosas, que nos traz esperança, que nos traz segurança, que nos traz realmente algo de sobrenatural. Aquele que eu não canso de falar, 2 Pedro 1,3, o seu divino poder tem nos dado tudo que diz respeito à vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então nós temos oportunidade diária de ouvir algo de Deus. E diante disso, nós vamos reagir ou responder. E uma definição sobre reação é interessante. Reagir é uma resposta impulsiva, emocional, ou é defensiva diante de algo inesperado. Você, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, você, no seu trabalho, em todos os dias da sua vida, você vai poder reagir ou responder. Agora, a nossa reação, ela é impulsiva. E infelizmente iniciamos discussões ou debates ou situações de confronto por uma reação, por um momento que você, impulsivamente reage. Então reagir é uma resposta impulsiva, emocional, defensiva diante de algo inesperado. Está ligado, a reação está ligado à insegurança, ao orgulho, ao medo, à culpa, a uma baixa estima. Vou repetir, a reação está ligada ao quê? A uma insegurança. E quando eu me sinto inseguro, o que eu faço? Eu agrido,
Eu reajo numa defensiva para que a pessoa não descubra os meus medos, as minhas inseguranças. Então está ligado à insegurança, orgulho, medo, culpa ou uma baixa estima. Então nós reagimos, na verdade, diante de um convite maravilhoso, diante de uma experiência diferente, nós reagimos impulsivamente. E esta reação impulsiva está revelando as nossas emoções, a nossa alma, quem nós somos. E enquanto nós estamos emocionalmente imaturos, quando a nossa vida, ela está num processo sempre, mas quando ainda nós não adquirimos uma transformação de Deus na nossa vida, nós vamos ser impulsivos. Quem aqui de nós que nunca reagimos impulsivamente? Todos nós. Quem aqui não teve uma atitude de orgulho no momento em que alguém com todo carinho chamou a sua atenção? Você já tira a espada e fala: peraí, você sabe com quem está falando? Quem é você para estar falando desta maneira comigo? É uma reação impulsiva. É uma reação que revela o seu interior, a sua insegurança, seus medos, a sua autoestima baixa. Sabe, está tudo interligado à nossa história. E se você foi rejeitado em algum momento da sua vida, você vai tentar ser uma pessoa que busca uma aceitação a qualquer custo. Quantos jovens se lançam nas drogas apesar de não querer aquilo, mas para ser aceito no grupo, ele aceita quebrar os seus princípios e valores. Então, reagir está ligado ao emocional. E vamos recapitular: está ligado ao orgulho, o medo, a culpa, a uma baixa estima. Na verdade, a nossa reação está em defender o meu direito. Está em: peraí, não mexa comigo. Sou crente, mas não sou bobo. Eu não levo desaforo para casa. Sabe, essas pessoas que debatem muito, está revelando a fragilidade. E eu conheci um rapaz assim, que tinha toda uma máscara de autossuficiência. Sabe, um cara que sempre estava dando volta por cima, mas quando chegou diante da luz do Evangelho, viu o quanto era frágil. Esse cara sou eu. Como que é? Esse cara sou eu. É uma musiquinha boa, né? Então, essa pessoa sou eu. Eu, dos meus 17 para 18 anos, eu me tornei autossuficiente no sentido de eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço isso. Mas de repente, quando eu cheguei no Evangelho, eu descobri quem eu era na essência. Que toda aquela máscara de autossuficiência não era nada. Mas eu olhei para dentro de mim e descobri os meus medos, as minhas inseguranças, aqueles temores, uma autoestima desestruturada. Quando recebia um elogio, me desconcertava todo, apesar da máscara. Então você e eu, todos nós estamos num processo de maturidade emocional, de crescimento emocional, que é uma constância. Tendo por certo isto, aquele que começou a boa obra em nós está aperfeiçoando. Então reagir está ligado ao emocional, ao impulsivo, aquele impulso. E quem aqui já entrou em uma discussão errada por um impulso? Todos nós, irmãos. Quem aqui não falou que não gostaria de ter falado para a pessoa que mais você ama? Na hora do nervoso você fala, ofende, machuca, e você fica todo envergonhado, mas o orgulho não te deixa a oportunidade de falar: me perdoa, eu errei. Não, você começou primeiro, foi você que me cutucou, você sabe que eu sou assim. Que pena, a gente só reage nessa circunstância porque as nossas emoções estão no comando, está dirigindo a nossa vida. Agora, responder
Responder, reagir e responder. Responder é algo consciente, é algo intencional, ponderado, fundamentado na fé, fundamentado nos princípios, fundamentado nos valores. Você responder a uma situação, responder em relação a um chamado, a um convite, é algo baseado na sua consciência. É realmente você fazer uma análise dos o que é certo e o que é errado. Então é uma decisão intencional, ponderada, fundamentada na fé. E a questão do chamado que Deus nos faz, em relação às promessas que Deus nos dá, nós temos, responder significa estar realmente em conexão com a nossa identidade, estar em conexão com a nossa intimidade com Deus e uma compreensão que esta intimidade com Deus me leva ao quê? A ser realmente tudo aquilo, ou estar no processo, vamos melhor colocando. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu entro neste processo da descoberta de quem eu sou nele, e que a palavra de Deus declara quem de fato, qual a posição que eu ocupo. Então você responder, quanto mais você está conectado com Ele, mais as suas emoções estarão equilibradas e você vai ter decisões sábias. Então responder está ligado à identidade espiritual, a intimidade com Deus está ligada a uma visão correta de quem eu sou com Deus e quem eu sou sem Ele. Então nós temos que viver, sabe, e ter consciência disso vai me levar o quê? A um desafio de aprender a responder da maneira certa, responder em harmonia com aquilo que eu creio, responder baseado no que eu tenho em relação a Deus. Eu vou ter atitudes diferentes. Então quando você estiver num momento de confronto, você vai ter sabedoria, você vai ter discernimento, você vai questionar o momento interiormente. Eu não me canso de citar aquela passagem, vou repetir novamente, porque quando Jesus, domingo passado eu citei, a mulher foi pega em adultério. E aí, mestre, o que o senhor vai fazer? Que habilidade, que tranquilidade. E às vezes nós somos tão precipitados em dar a nossa opinião. Vamos ser mais sábios. Até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Agora nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, nós somos realmente imagem e semelhança desse Deus, Criador dos céus e da terra. E além de ser imagem e semelhança dele, ao aceitar Jesus na nossa vida, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos dele. E tem mais uma promessa: o próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que somos filhos, e de fato o somos. Então nós precisamos, qual é a reação que você tem, ou como que você responde a esta verdade? Você é filha do Rei dos Reis, você é filho do Todo-Poderoso, você é filho de um Deus que veio nesta terra, por meio de Jesus, religar você com Deus. Qual é a sua reação em João 10:10? Nós gostamos da primeira parte e ficamos nela. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Está vendo? Há uma luta. Está vendo? O diabo está perto. Mas esquece da segunda parte. Jesus dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então nós precisamos aprender a responder. E aprender a responder é você colocar em prática. E o próprio Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, que responde, que age em cima da minha palavra, está construindo uma casa sobre a rocha. Virão os ventos, as tempestades, mas essa pessoa vai permanecer. Então nós precisamos, sabe, ter esta clareza.
E nós observamos que em toda a Bíblia nós vemos exemplos de seres humanos como nós. Que bom que a Bíblia não esconde as fraquezas dos heróis da fé. Que bom saber que a Bíblia relata os pecados dos nossos heróis. E nos mostra então que nós estamos sim também no mesmo desenvolvimento da nossa fé, da nossa caminhada. E se nós fragilizarmos, Ele não desiste de nós. Vamos falar de um conhecido por todos nós, Moisés, o libertador do povo de Israel. O homem que liderou mais de 1 milhão de pessoas. Tenta imaginar esta cena. Mas quem era Moisés? Antes daquele momento. E a Bíblia nos diz em Atos 27, dos 20 e poucos lá na frente, fala que Moisés, ele foi criado em toda a ciência do egípcio. Ele era poderoso em palavras. Moisés tinha convicção no seu coração de que ele seria o libertador, mas ele reage precipitadamente quando vê um judeu brigando lá, um egípcio abusando de um judeu. Ele prontamente reagiu e foi lá e falou: vem cá, quem é você? E chega ao ponto de chegar até matar o egípcio, numa reação impulsiva. Ele era judeu, ele sabia que ele seria o libertador, mas ele agiu na hora errada. E mata, esconde, diz a Bíblia, o que ele fez. Quando eu e você reagimos impulsivamente, a nossa tendência vai ser querer esconder o nosso erro, ou tentaremos justificar por que reagimos desta maneira. E Moisés assim o fez. E no dia seguinte ele vê 2 judeus lá batendo boca, e eles chegam para ele e falam: mas quem é você? Porventura você vai nos matar também como fez com o egípcio? E ali Moisés tem um confronto. Ele já não tinha mais condições de reagir, porque ele foi revelado o seu interior, e ele foge. E foge. 40 anos depois, Deus acende uma sarça para chamar Moisés efetivamente para cumprir o chamado. Mas quando ele vê aquela sarça pegando fogo, Moisés, ele vira-se: tira a sandália dos vossos pés, porque a terra que você pisa é santa. Ele obedece prontamente. Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, e é com você agora. Você vai ter com Faraó. Eu tenho sim um chamado para você, ser o libertador do meu povo. Ali, Moisés respira fundo e diz: ah, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu vou falar para eles? E ele revela o seu sentimento que dominava o seu coração, que era um sentimento de rejeição. Ele tinha sido rejeitado pelo povo. Ele diz: ah, Senhor, quem sou eu? Eu não sou pesado de língua. Não é que ele era gago. Ele não nasceu gago. Porque lá em Mateus 7 ele fala que ele era poderoso em palavras. Só que ele se torna, provavelmente, pode até, defendendo a tese de ser gago, ele tornou-se gago após um choque emocional da rejeição, de ter sido precipitado. Tá, você interpreta como você quiser. Não, mas poderoso em palavra, que ele não sabia falar direito. Mas nós ouvimos em toda a história de que ele é gago. Mas ele não nasceu gago. A Bíblia não fala de gago. Fala: eu sou pesado de língua. Eu não sei me manifestar. Então eu estou aqui contestando o que nós ouvimos sempre, de que Moisés era gago.
E se fosse, eu creio que ele se tornou gago após ter cometido o pecado de matar o egípcio e de ser rejeitado do povo. Ele teve um choque emocional profundo, e aí então trouxe um transtorno emocional, e ele então toma esta consciência, defendendo a possibilidade de ser gago. Mas na verdade, ele está dizendo: eu não sei falar. Eu tentei antecipar o propósito do Senhor, eu não consegui. Eles não vão me aceitar. Deus estava chamando. Tenta imaginar a cena. Você vê uma sarça pegando fogo, você ouve uma voz que chama pelo seu nome e diz para você: a terra que você está é santa. Olha, eu tenho um propósito na sua vida. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Eu tenho um chamado para você viver uma vida sobrenatural. Nós reagimos tanto quanto Moisés. Quem sou eu? Quem sou eu? Senhor, eu tenho 1000 limitações. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônio, falarão nova língua, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor, quem sou eu? Quem crer em mim farão obras maiores do que a minha. Senhor, quem sou eu? Eu já tentei, eu já orei, eu já fiz, mas não deu. Nós reagimos em cima das nossas experiências e das nossas decepções. Você e eu fomos impactados pela nossa própria história. E se você é um ser humano que não é um ET, você teve momentos de aceitação, momentos de rejeição, momentos de acertos, momentos de erro. A sua história traz sentimentos e lembranças e marcas que, se não foram ainda tratadas diante de Deus, elas estão dirigindo você. Mas nós temos uma segurança de que Jesus, Ele veio com um propósito de restaurar as nossas emoções. Hebreus 13:8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O propósito de Deus através do Espírito Santo, através do Evangelho, que é boas novas, Ele quer sim, através desta graça, daquilo que Jesus conquistou lá na cruz, Ele quer restaurar o nosso ontem. E se já o fez, aleluia. Que ao aceitar o Evangelho na nossa vida, nós naquele exato momento, no hoje, nós somos justificados. Ao aceitar Jesus, nós temos plena certeza de que nos tornamos justos pelo sangue de Jesus, e naquele exato momento, nós somos salvos. Quem crê assim, dá um aleluia. Você aceitou Jesus e você é salvo. Você foi justificado ali pelo sangue de Jesus. Mas nós entramos na segunda etapa da caminhada com Deus, que é um processo de que nós podemos chamar de santificação, que é de separação, de cura, de restauração das nossas emoções. E esse processo é uma continuidade. A cada dia, quanto mais perto eu vou chegando de Deus, mais a luz vai brilhando dentro de nós, e tem alguns quartinhos escuros dentro das nossas emoções que diz respeito ao nosso passado. Muitas pessoas dizem: não, eu não confio em mais ninguém. Outras mulheres dizem: os homens são todos iguais. Não, eu não confio, eu sei, olha, eu não consigo fazer tal coisa porque eu já tentei e não consegui. Está ainda carregado das decepções do passado. Mas Jesus é o mesmo ontem. E o apóstolo Paulo declara: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, mas só que tem que se passar no sentido de que eu tenho que colocar diante de Deus. Não é algo instantâneo, porque muitas pessoas que receberam Jesus, foram batizadas com o Espírito Santo e às vezes estão caminhando na fé, e em algumas pessoas ainda com todas estas bênçãos, quando se trata de perdão, algumas delas dizem: não, eu não perdoo fulano.
Olha que coisa inconcebível. Ela já é de Jesus, tem certeza, tem um testemunho cristão, vive, tem o Espírito Santo, mas emocionalmente ela diz: não, a fulano não dá para perdoar. Porque ela ainda está reagindo em relação ao perdão. Ela não está respondendo à oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. E este processo, então, é de restauração, de crescimento. E quanto mais perto de Deus eu vou tendo luz nestas lembranças, nestas marcas. Preste atenção. Ao aceitar Jesus, você é salvo e vai para o céu. Mas Deus está restaurando aquilo que tem feito de você uma pessoa impulsiva, que reage de maneira na carne ou na carnalidade. E essa restauração tem que haver na nossa vida. E é um processo, você já está nele. Uns já estão um pouco mais na frente, outros estão um pouquinho mais atrás. E aleluia por você, por mim, por nós, que já vencemos algumas batalhas. Mas como você tem reagido? Ou como você tem respondido? Ou qual é o seu comportamento diante dos desafios da vida? Qual é o seu comportamento quando você é menosprezado por alguém? Será que renasce alguns sentimentos? Então nós precisamos tratar disso. Moisés, Deus traz ali a cura, cria a oportunidade para Moisés abrir o seu coração, colocar a sua dor. E aí ele ouve uma palavra que está escrito, isso está em Êxodo 3 e 4, ali, você vai lendo. Eu serei contigo, Moisés. E Deus está dizendo para mim e para você que estamos neste processo de crescimento, de maturidade. Ele está dizendo, eis que estou com você todos os dias até a consumação do século. Ele está dizendo para você, não tenha medo, não te espante, não se assuste por este processo, porque eu estou com você. Isaías 41:10 tem esta promessa, não temas porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te guardo, eu estou com você neste processo, e tenha por certo que a obra que eu comecei, eu vou aperfeiçoar a cada dia. E nesta manhã, eu estou trazendo luz para que você dê mais um passo na sua vida, que você deixe de reagir, mas se torne alguém pronto a responder, pronto a praticar a palavra, pois sendo assim, com a ajuda, lembre-se, sozinho você não consegue. Nesses dias nós falamos sobre o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas, o Espírito Santo que intercede por nós. Então quanto mais conectado eu estou com Deus, mais graça, mais ferramentas eu tenho para esta superação. E eu vou ser então alguém prontamente a responder o chamado. Eu vou aprender a responder numa circunstância talvez de tristeza e dor. Eu vou trazer a lembrança o que o Senhor me ensina. Então, amados, nós vemos outro exemplo. Jonas, um profeta. Ele era um homem de Deus. Ele tinha a marca de Deus na vida dele. Deus chama para uma missão, mas ele reage. Deus, ele falou, eu vou, tudo bem. Mas dentro dele ele tinha aqui ele conhecia quem era o povo de Nínive, sabia do absurdo que aquele povo cometia, matava criança, sacrificava criança. Ele falou, não, dá licença, eu não vou levar o evangelho para esse povo, não é possível. Ele reage baseado no conhecimento histórico da realidade dele. Ele traz uma visão daquele povo para dentro dele e fala, não, eu não vou. Mas ele disfarçou tentando enganar a Deus, e ele foge. Quantas vezes Deus vai pedir para nós coisas que nós não concordamos,
Porque nós, não, Deus, mas espera aí, como é que é? Como é que não é? Mas cuidado, não reaja. Responda, obedeça. Se Deus pedir algo para você, nunca Ele vai pedir algo que destrua você. Nunca Ele vai pedir algo que você não possa dar. Se Deus falou com você, fique tranquilo, porque Deus é fiel para fazer muito mais do que você imagina. Mas Jonas achou assim, aquele povo não merece ser salvo. Ele conhecia Deus. No fundo ele sabia que ao pregar ali para aquele povo, ele ia se arrepender. Mas falou, não dá não. Deus vai colocar pessoas que você vai falar assim, mas essa pessoa não merece perdão. Vou contar um segredo só para você, tá? Todos que te ofendem, que te machucam, não merecem perdão. Elas merecem o salário do pecado. E qual é o salário do pecado? A pessoa que peca contra você merece mas é minha mãe, Carla, é meu pai, meu amigo, minha esposa. Merece a morte. Sim ou não? Merece isso, o salário do pecado é a morte. Mas o versículo não para aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Assim, Senhor, como o Senhor me perdoou. Senhor, eu merecia o inferno, eu estava condenado à morte, não havia esperança nenhuma para mim, mas no momento que eu te aceitei na minha vida, o Senhor me perdoou, o Senhor me limpou, me transformou, eu sinto algo sobrenatural. Ó Deus, que maravilha, eu sei que agora eu sei em quem tenho crido, o Senhor é poderoso para me guardar até aquele dia. Então, Senhor, obrigado pela minha salvação. Assim como tudo isso aconteceu na minha vida, eu vou falar a linguagem, que esse nome você não sabia, agora você já sabe o que é. Senhor, eu perdoo esse estrupício, esse miserável pecador que nem eu. Mas assim como o Senhor me perdoou, eu perdoo. Aí é responder conforme a palavra, responder conforme o mandamento, responder conforme aquilo que Jesus ensinou. Então, amados, reagir. Sempre a nossa reação será impulsiva. Mas responder em harmonia com Deus, com o Espírito Santo, é você fazer como Jesus. Se inclina e escreve no chão. Depois, você se inclinou, levante a cabeça e traga uma palavra, decida com sabedoria. E aí nós vemos outro exemplo, Maria, uma jovem noiva. Vem um anjo e fala com Maria, olha, você vai gerar um filho, e esse será o Cordeiro de Deus. Que ele começou a chamar Maria, mas vem cá, como posso eu gerar? Eu nem conheço o noivo, eu nunca tive uma relação, eu sou virgem. Não, fique tranquila, que quem vai gerar em você não será uma relação sexual, será o Espírito Santo. Imagine você ouvir tudo isso. Ela não tinha conhecimento de tudo, mas ela com certeza tinha discernimento de que quem estava falando com ela era um representante de Deus, era um anjo. E ela diz, ela declara, ela responde: eis aqui a tua serva, cumpra em mim segundo a tua palavra. Esse é o nível que Deus espera de mim e de você, quando você estiver diante de uma promessa. Abra a tua boca que eu te encherei, ide pregai o Evangelho. Que nós possamos ter essa atitude, e que nós possamos ter a mesma atitude de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, responder em harmonia com a palavra é você obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que ser só religioso. Obedecer é dizer: Senhor, não sei como,
mas eu decido. É você ser um Josafá que diante de um momento desesperador, cercado por grandes exércitos, ele ora e diz: Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, e a Bíblia diz que ele teve medo, era um guerreiro, acostumado em vitória. Ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer. Segundo a Crônicas 20 está lá. Eu não sei o que fazer, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão firmes, estão fixos em Ti. Esta deve ser a nossa resposta em algum momento da nossa vida que não sabemos o que fazer, que nós possamos abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, mas eu não vou abrir mão de confiar em Ti, de permanecer contigo, de realmente falar o que tem que ser falado, de agir da maneira que o Senhor agiria. Oh Deus, me dá sabedoria e graça, e assim nós poderemos vencer. Quais são os passos para que eu possa responder com graça e não reagir impulsivamente? Busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, relacionamento com Deus é mais do que vir à igreja. Lá do seu jeito, da sua maneira, busque a Deus. Segunda coisa, descubra na palavra, fortaleça a sua identidade em Cristo. Primeira coisa, a palavra de Deus nos diz que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, que nós somos co-herdeiros em Cristo. A palavra de Deus diz que nós já estamos perdoados. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores. A palavra de Deus diz que nós somos geração eleita. A palavra de Deus fala verdades a seu e o meu respeito como filhos de Deus. Então, quanto mais você fortalecer isso no seu coração, quando você olhar para a sua fragilidade, dizer: Senhor, obrigado porque a Tua misericórdia me fez participante do Teu reino. A Tua misericórdia me fez nascer de novo. A Tua misericórdia tem me sustentado. E obrigado porque o Senhor é um Deus perseverante em me abençoar. Outra coisa importante, enfrente as suas feridas do passado. Pede para o Espírito Santo e de mãos dadas em fé com Jesus. Fala: Jesus, ainda eu tenho lembranças que me machucam. Você tem que entender que todas as lembranças, as feridas emocionais, são causadas por ferimentos causados por você ou por pecados cometidos por você. É as duas coisas que eu falo que é intensa nas emoções: culpa e mágoa. Geralmente as lembranças vão andar por isso. E tem a terceira, que são acontecimentos inesperados. Opa, desculpa. Então o que acontece? A culpa é quando você errou. Quantas pessoas que já passaram anos e ele fala: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não devia ter feito? Culpa. Por que me fizeram isso? Olha, aquela lá, fulano me machucou, me traiu, aquele primeiro namorado que me trocou pela melhor amiga e tal. São ferimentos. Culpa e mágoa. Você precisa enfrentar isso em você e Deus. E se precisar de um irmão, uma irmã do seu lado para orar por você, busque. Mas as duas coisas se resumem numa palavrinha que eu chamo de funil. Você tem que passar por esse funil espremedor, daquele de laboratório, aquele caninho fininho, chama-se perdão. É fácil perdoar? Não. Mas você tem que perdoar quem tem te ofendido. É fácil perdoar aquela pessoa que você vê no espelho todo dia? Não. Ela não merece. Mas Deus amou aquela pessoa. Morreu, Jesus morreu por ela. Deu vida. Então você precisa pedir perdão do seu pecado para eliminar a culpa. Perdoar quem tem te ofendido
e perdoar você que causou tal absurdo de desobedecer a Deus. Então isso é importante. Cure as suas feridas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desculpa. Desenvolvam uma vida de fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E aceite o processo. A obra não está pronta, querido. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levantará. Quando você errar, seja humilde. Seja humilde para chegar para sua esposa e dizer: bem, ou do jeito que se chama, né? Bem, me perdoa. Eu reagi, eu não respondi. Me perdoa pelo meu orgulho. Perdoa porque a minha reação não foi boa. Então pedir perdão. E esse processo é contínuo. E entenda de que Deus vai usar todos os meios para chamar a nossa atenção. Deus vai colocar pessoas do nosso lado, do nosso caminho, para que a gente se aperfeiçoe. Vai colocar pessoas para trazer esperança, uma palavra de fé, um encorajamento. Mas também Deus vai colocar pessoas que não estão tão em sintonia com Deus para você ter oportunidade. Sabe aquela pessoa chata que Deus vai colocar no seu caminho, lá no seu trabalho, aquele chefe que só pega no seu pé, para que você tenha a oportunidade de desenvolver um espírito perdoador. Então, Romanos 8:28, o que diz? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos encerrar trazendo um passo importante. Como que você vai se comportar ao tomar consciência desta palavra? Você vai responder a esta palavra ou você vai reagir? Às vezes nós estamos reagindo a uma palavra. Não é bem assim. Vida abundante não é bem assim, eu não mereço. Ele vai me fazer pescadores de homens? Imagine, quem sou eu? Não, que hoje você possa dizer: Senhor, que a tua obra na minha vida se aperfeiçoe mais. Eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. E nós possamos reagir menos e responder mais. Que nós possamos nos entregar mais. Que nós possamos colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero vida abundante. Eu quero ser um cristão diferente na minha casa. Eu quero ter reações que realmente glorificam o teu nome. Tira de mim, Senhor, todo orgulho, toda prepotência. Tira de mim, Senhor. Eu tenho que entender que se sou o que sou é pela tua graça. Se tenho o que tenho, se tenho talento, se tenho capacidade, é presente que o Senhor me deu. Mas eu quero usar tudo isso para servir o meu irmão, para abençoar quem está à minha volta. Jamais vou usar o que eu sei, o que eu faço, com o nariz empinado, dizendo: olha, quem manda aqui sou eu. Seja pronto para servir, porque Deus será glorificado. Como filhos amados, que você possa entender que responder de maneira intencional é você entregar-se. É você dizer: Senhor, como Maria, eis aqui o teu filho, eis aqui a tua filha, cumpre em mim segundo a tua palavra. Faça em mim, Senhor, realmente a tua obra seja aperfeiçoada a cada dia. Irmãos, eu sei que eu estou nesse processo. E eu sei que eu estou sendo aperfeiçoado. Lógico que eu já tenho um pouquinho mais tempo de janela, mas ainda estou no processo. Porque ainda, de repente, quando eu não vigio, a minha bateu, levou. É muito comum isso em mim. Mas graças a Deus já estou um pouquinho melhor. Estou cada dia melhor. E que bom que Deus não desiste de mim. Eu estou nesse processo. Então, amado, esta restauração é contínua.
Eu estou, sim, graças a Deus eu posso dizer para vocês, já estou numa nota acima de 5, mas não estou no 10 ainda. No 10 só vou chegar na eternidade. Mas tem gente aqui que se acha que já está com 110. Tá bom, você está ótimo, mas dá uma olhadinha no espelho e ora o Salmo 139, pede: Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Como que você tem se comportado? Reagido no impulso? Ou você tem respondido com sabedoria? E a sabedoria vem pelo temor do Senhor, da intimidade. Não existe vida plena sem comunhão com Deus. Você e eu somos responsáveis pelo tempo que gastamos com Deus. Eu e você somos responsáveis pelas palavras, pelos comentários, pelas reações que temos. Que nós possamos tomar consciência que a boca fala do que o coração está cheio. É simples de observar o quanto o nosso coração está cheio de opinião própria, de ponto de vista. Mas vamos inverter. Vamos encher o nosso coração com a palavra, com os princípios, com a intimidade com Deus. Pois sendo assim, vamos deixar de reagir e vamos responder, vamos nos comportar aonde Deus será glorificado. Feche seus olhos.